Olá, meus queridos amigos e queridas amigas. Mais uma vez aqui com a nossa reflexão. Estamos no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje vamos falar do item 24. Limites da encarnação. Então, a encarnação tem limite? Não. Depende de cada um de nós, do nosso desenvolvimento, de como nós vamos decidir a nossa vida. Deus deu a nós o mesmo princípio, a mesma liberdade, o livre-arbítrio, para decidir as nossas ações. O que vamos fazer com essa liberdade dada por Deus? Hoje estamos num planeta de provas e expiações. Expiações, lição não aprendida e lição repetida. Provas é o que eu digo que sou capaz de fazer. Eu já tive a teoria e agora eu venho colocar em prática o que eu aprendi na teoria. Então, se eu passar na prova, tudo bem. Se eu não passar, eu vou virar de novo para a expiação, repetir a lição novamente. É assim que acontece. Então, se pensa que a encarnação é um castigo, mas não é. A encarnação, o espírito vai se purificando. O corpo nosso vai ficando mais leve. E assim vai acompanhando o corpo espiritual. Nos planetas mais desenvolvidos que a Terra, ele quase se confunde o corpo físico com o corpo perispiritual, ou corpo espiritual, como queiram chamar. Então, temos essa parte para analisar. Então nós vamos purificando, conhecendo a lei de Deus, adquirindo conhecimento, aplicando em nossa vida. Então, nós vamos evoluindo. Como nós aqui na Terra. Se nós pegarmos a nossa parte física, vamos ver a mesma coisa. Então, por exemplo, nós vivemos aonde? Nas cavernas. Eram brutamontes, homens que usavam a força somente, não tinha conhecimento nenhum. Vivia da caça, morava em cavernas. E os homens fortes, musculosos, quando ia construir alguma coisa era na força bruta, era pegando pedras pesadas. Mas nós fomos desenvolvendo a nossa inteligência. A tecnologia foi criando máquinas para nos auxiliar nos nossos afazeres. Então, o nosso corpo já não precisa de tantos músculos. Não precisa ser resistente físico para pegar peso, porque tem as máquinas que fazem isso. Nós não precisamos mais ficar decorando números, temos agenda, temos hoje o aparelho celular, temos os computadores que faz muito por nós, que tem os programas desenvolvidos pela inteligência do espírito. Então os corpos já não são mais igual nos tempos da caverna. E assim também é com o corpo perispiritual ou corpo espiritual. Ele também vai ficando cada vez mais sutil, de acordo com o espírito, vai desenvolvendo a sua inteligência, os seus sentimentos. Então nós vamos desenvolvendo e vamos ficando mais leve, mais tranquilo. Isso para nós. Agora, tem pessoas que pensam que é um castigo. O que pensar sobre isso? Aqueles que não querem evoluir, que desejam ficar parados no mesmo local, não querem crescer, não querem conhecer a lei de Deus, não procuram se evangelizar, o que acontece com eles? Eles ficam parados no tempo, ficam ali martelando naquela mesma ideia. Então eles vão sofrer todo o processo reencarnatório naquelas condições. Então para eles parece um castigo. De certa forma é, mas é ele mesmo que está causando isso.
porque ele se recusa a buscar ensinamentos, a buscar conhecimento para mudar a sua vida. Ele não muda o seu lado interior, os seus sentimentos. Ele não quer ser afetuoso, ele não quer amar as pessoas, ele quer simplesmente sugar as pessoas. Então, por isso, ele acaba sofrendo essas consequências. Então, a gente vai vendo que tudo é diferente na nossa vida, quando a gente evolui. Nos planetas desenvolvidos, não há doenças como tem no nosso planeta. O corpus não sofre aquela destruição como a gente vê aqui. Essas coisas cansativas que chora, que causa dor, lá não tem isso. O processo é mais rápido, é mais simples, porque ele já tem condições de entender essa situação. Não se arrastam mais em corpos pesados como nós, porque estão mais evoluídos, conhecem mais a lei de Deus, a lei do amor. Então é assim que a gente vai começando o trabalho reencarnatório nosso. Todos os mesmos princípios. Então não existe privilégio para Deus. Todos nós temos o mesmo princípio. Estamos dentro da mesma lei. Então dizer que existe anjos do céu, seres privilegiados, não. Esses anjos somos nós que evoluindo. São a própria humanidade, aqueles espíritos que já evoluíram, estão naquela condição e vêm nos auxiliar. Mas eles também passaram por onde nós estamos passando. Não existe privilégio para ninguém. Nem Jesus é um privilegiado. Ele também passou por todos esses processos que nós passamos. Ele também reencarnou em planetas como o nosso, pior do que o nosso, mais primitivo que o nosso, para chegar onde chegou. A diferença é que ele foi criado muito antes de nós. Por isso nós encontramos ele nesse estágio evolutivo que ele estava, que nós também vamos chegar um dia. É só seguir os próprios ensinamentos de Jesus. O que ele falou, ele fez. E tudo deu certo. Hoje é a pessoa mais falada no mundo. A gente abre o Google, a pergunta que mais tem é quem é Jesus. Por quê? O interesse. É tão importante que ele divide a história da humanidade antes e depois dele. A sua importância. Então, seguindo-se caminhada com Jesus, nós vamos chegar à área angelical. Também, não existe os seres privilegiados, conforme foi pregado, conforme foi ensinado lá no passado. Porque seria injusto ter seres privilegiados e nós aqui passar pelo que estamos passando, num planeta como o nosso. Então a gente precisa começar a pensar numa fé raciocinada, com a razão na frente de tudo, raciocinando, questionando tudo, para a gente tirar as conclusões necessárias para a gente entender todo esse processo que nós estamos vivendo, que todos nós somos sujeitos a essa lei, que nós vamos desenvolvendo os nossos sentimentos e a nossa inteligência. E vamos criando um ambiente melhor para nós. Como a gente falou, lá das cavernas, hoje, não vivemos melhor do que naquela época? Vivemos melhor. Porque nós evoluímos e fomos crescendo. E vamos evoluindo e vamos viver cada vez melhor. Desenvolvemos a tecnologia através da nossa inteligência. Desenvolvemos a medicina, desenvolvemos o direito. Então hoje estamos muito melhor do que naquela época. E o corpo físico é uma cópia do perispírito. Então o que acontece? Como ele é uma cópia, ele também vai desenvolvendo. Todo aquele fluido sutil, que ele vai ficando cada vez mais sutil, ele vai transmitindo ao corpo físico. O corpo físico
ele vai tendo a condição que o espírito oferece. Se o espírito é bruto, ele vai ter um corpo vai ser mais brutamonte. Se ele é um espírito mais calmo, tranquilo, com certeza o seu espírito também é dessa forma. E o perispírito transmite para o corpo físico. Então ele se transforma em pessoas mais tranquilas, um corpo mais leve, mais sutil, até que um dia ele fica aqui num planeta já desenvolvido, num próximo estágio, ou ele vai para um planeta onde as condições são melhores, mais adequadas a ele. O nosso corpo perispiritual é ajustado de acordo com o planeta que vivemos. E o perispírito, idem. O corpo físico, idem. Então, conforme vamos mudando, o nosso corpo também vai sendo de outra forma, mais leve do que esse corpo. Tudo depende de nós. Tem limite a reencarnação? Não. Depende de como o nosso comportamento, as nossas ações perante a vida, que vai determinar quantas encarnações vamos ter. Mais ou menos. Não existe um ponto matemático para dizer tantas encarnações você já virou um santo. Não é assim. Nós é que vamos dizer quando. Porque temos o livre-arbítrio dado por Deus, a liberdade de decidir. Tudo depende de nós. Deus vai ajudar, mas nós temos que fazer a nossa parte. Temos que buscar a verdade para nos libertar. Temos que bater na porta para a porta se abrir. Então a decisão é nossa, sempre. Então vamos ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Se inscreva no nosso canal no YouTube e que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre.